Falando de História. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de História. Eu sou o Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Roger Luís Jesus. Olá a todos. Neste episódio olhamos para o passado, mas também para o presente, e trazemos a questão da memória do Império Português, assunto que é esporadicamente debatido na esfera pública, como aliás tem acontecido recentemente. Para começar, Roger, como é que definirias esta ligação entre memória e história? Ou, neste caso, entre memória e império? Bom, é um assunto bastante delicado e complexo e que até nos leva para outros campos para lá da história, como por exemplo a própria antropologia. E o que nós vamos falar aqui hoje é simplesmente um ramo daquilo que podemos considerar esta história, esta ligação entre a história e a memória. Provavelmente acabaremos por dedicar mais episódios no futuro a este assunto. Sobre a memória em si, esta memória coletiva que pode ser definida, como foi definida, aliás, de forma mais ou menos clássica, por Pierre Nora, um dos grandes historiadores franceses que se dedicaram sobre o assunto, que definiu esta memória coletiva como a lembrança ou a recordação ou o conjunto destas lembranças, conscientes ou não, de uma experiência vivida ou então mitificada por uma coletividade cuja própria identidade depende deste passado que é integrado dentro desta necessidade de construção da sua história. Ou seja, enfim, isto é uma definição bastante grande, mas a memória coletiva é basicamente aquilo que sustenta a construção da identidade histórica de um país, neste caso que estamos a falar desta memória coletiva. Mas é preciso ter noção de que recordar é sempre trazer para o nosso presente algo que já não existe, que está ausente. Mas o que se traz dessas memórias é sempre parcelar, é sempre seletivo, porque não há memória sem esquecimento. E por isso é muito difícil afirmar que existe uma memória permanente e total de tudo, porque isso, em bom rigor, não é verdade. E como também já disse, há sempre uma seleção do que se recordar. E por isso até vou citar Maria Isabel João, uma grande investigadora que estudou precisamente as questões da memória do Império e que diz, e cito, recordar não é um ato neutro, mas uma operação que permite reinventar os acontecimentos e as memórias em função das realidades do presente. E por isso é que estas memórias do Império, conforme o século a que estamos a falar, dizem muito mais sobre esse próprio século do que sobre aquilo que foi o próprio Império Português. Certo, mas e agora, indo um pouco mais de encontro ao nosso episódio, esta memória histórica do que foi o Império Português é algo que começa a ser criado desde a origem, desde o século XV, não? Bem, há sempre uma preocupação dos cronistas dos séculos XV, XVI e XVII em registar os factos. Mas é preciso realçar que os cronistas não são historiadores, isto é, não fazem o trabalho da análise histórica como atualmente se faz. Aliás, um cronista é, por natureza, um elemento pago ou que escreve com intuito memorialista. Um dos grandes exemplos é precisamente a Crónica dos Feitos da Guiné, de Gomes de Antes Zurara, escrita em meados do século XV, que procura destacar a importância do infante Dom Henrique neste processo de expansão e de descobrimento geográfico da costa ocidental africana. E essa crónica termina simplesmente quando o interesse passa a ser comercial e não tanto os grandes atos corajosos da fidalguia contra os negros da Guiné que começavam a negociar ou a ser atacados pelos portugueses já para precisamente obter escravos. E portanto estas grandes crónicas acabam por mostrar essa ideia da criação de um império. Em certa medida, sim. O século XVI, sobretudo, é atravessado por crónicas dos feitos dos portugueses, sobretudo na Ásia. E isto até chegarmos aos grandes poemas épicos, de onde o grande destaque é, obviamente, o poema de Camões, Os Lusíadas, publicado em 1572, que aproveita um episódio histórico, que é a viagem de Vasco da Gama, mas adapta, obviamente,-lhe o estilo, para o estilo épico, para narrar com grande intensidade os feitos dos portugueses, não só dos portugueses no sentido da história dos descobrimentos geográficos e da sua expansão para a Ásia, mas também a própria história de Portugal. É uma obra que todos nós conhecemos por causa disso. Mas acaba por ser uma história e uma memória que dá protagonismo apenas aos grandes heróis, aos ditos grandes feitos. Sim, claro, é uma história feita de um panteão das grandes figuras, sobretudo que se destacam a nível militar, como, por exemplo, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, Dom João de Castro, e dos feitos dos portugueses, neste caso, como estamos a falar, na Ásia. E, portanto, não é, obviamente, uma memória como hoje a entendemos, mas uma memória muito seletiva desses feitos. Mas então acaba por ser esta memória histórica que chega à contemporaneidade, pelo menos ao século XIX. Em parte, sim, é esta história. É esta tal ideia também de que, e para citar o próprio Camões, não é? Se mais mundo houver, lá chegar. Só que o século XIX vai mudar consideravelmente estas ideias e esta própria criação da memória histórica com o próprio surgimento da ideia da nação e das identidades nacionais. A visão da história é uma visão, obviamente, nacionalista, o do nós, do povo e da sua evolução ao longo dos séculos, e esta memória evolui muito por causa das grandes comemorações que se vão iniciar no século XIX e do desenvolvimento das políticas
políticas da memória. É o triunfo da ideia de uma religião civil, aquilo que é impulsionado pelas ideias republicanas, em que o papel central da Igreja Católica, no caso português, é substituído pela da esfera civil e onde esta história é utilizada num papel ritualizador. Aquilo que foi chamado como ritualizações da história, onde se invoca o passado para criar uma ideia de unidade da nação. Porque, no fundo, estas comemorações servem para isso mesmo, para construir uma memória. Claro, servem para dar destaque àquilo que se pretende recordar, portanto, tem um objetivo de propaganda. E para se ter ideia, a primeira grande comemoração é a de um centenário da morte de Camões em 1880. 300 anos da morte do Camões, certo? Sim, exatamente. Isto à imagem de Itália, que já tinha comemorado, por exemplo, Petrarca, ou de França, que também já tinha comemorado os seus grandes vultos literários, como Voltaire e Rousseau. Neste caso português, a comissão era composta, lá está, por grandes intelectuais, também ligados aos ideais republicanos, como Teófilo Braga, Ramalho Ortigão, Batalha Reis, Pinheiro Chagas, enfim, entre outros. E é importante notar que estes festejos foram importantes para a afirmação das ideias republicanas em Portugal. Foram realmente festejos marcantes em Lisboa, enfim, com cortejos pela cidade, aquilo que se apelidava à época uma procissão cívica, desta ideia, desta religião civil, com carros alegóricos, com filarmónicas, e um dos momentos altos foi a trasladação dos restos mortais atribuídos a Camões e a Vasta Gama, porque obviamente não temos a certeza se eram eles mesmo, para o mosteiro dos Jerónimos. E nós acabamos por publicar, como teaser para este episódio, uma foto de um desses cortejos em que vemos de facto africanos a bailar nas ruas num desses desfiles. Claro. Depois destas comemorações sobre o Camões, acabou por se aproveitar para comemorar outras grandes personalidades, certo? Sim, é precisamente a ideia dos grandes feitos individuais, que se revêem depois na construção da nação. Depois, logo disso, houve na realidade a participação portuguesa no centenário da chegada de Colombo às Américas, em 1892, em Sevilha, onde Portugal participou, e neste caso aproveitou-se, obviamente, para se afirmar a ideia da prioridade portuguesa no século XV, porque já nesse período se levantavam algumas vozes, sobretudo no norte da Europa, de que os descobrimentos geográficos portugueses teriam sido influenciados pela ciência do norte da Europa. Aí uma defesa, assim, quase da honra portuguesa, de que não, os descobrimentos tinham sido feitos pelos portugueses, pelo seu grande gênio nessa área. Sem esquecer que nos finais do século XIX também há a questão colonial, que é posta em causa pelas outras potências europeias, com todo o drama do mapa cor-de-rosa que nós conhecemos, e isto tudo ligado à colonização efetiva da África, com a construção moderna, como lhe podemos chamar, de Angola e Moçambique. Depois disto houve ainda as festas enriquinas, no Porto, em 1894, pelo centenário do nascimento aí do infante Dom Henrique, e depois disso ainda as comemorações da viagem de Vasta Gama, em 1898, e depois da descoberta do Brasil, em 1900, e depois disso ainda, em 1915, as comemorações da conquista de Ceuta e da morte de Afonso de Albuquerque. E estas últimas comemorações já na República? Sim, já na República, mas que continua a aproveitar estas comemorações para afirmar esta memória grandiosa do Império, porque continua a pairar a ameaça sobre as colónias da África. Aliás, como vimos num episódio anterior, a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial está muito ligada à manutenção destas colónias e por isso a República tem de manter e desenvolver esta memória do Império. Até que entra em cena, já na década de 1930, o Estado Novo. É preciso também entender que, em parte, o Estado Novo e a política colonial de Salazar não altera grandemente aquilo que já se pensava sobre o Império. O que vai acontecer é que vai haver um reforço desta memória e vai, obviamente, ser ampliada para justificar, já na sua fase final, a manutenção das colónias e a ideia do Portugal uno e indivisível do Minho a Timor. Veja-se que foi mesmo no ano de 1930 que foi assinado o Ato Colonial, em que Salazar era ainda ministro interino das colónias e que especifica, portanto, aí numa das cláusulas que, e aqui vou citar diretamente, é da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas. Para se ver, ainda antes da Constituição Formal do Estado Novo, com a Constituição de 1933, há esta ideia de que Portugal tem esta missão histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e civilizar as populações indígenas. Dá bem a ideia do que é esta ideologia já à época. E vai ser também neste período que vão acabar por continuar as grandes exposições e os grandes festejos à semelhança do que já vinha atrás. Sim, logo nessa primeira década do Estado Novo, de 1930, há 3 grandes momentos nesta ideia de celebração do Império. O primeiro é logo em 1934, na Exposição Colonial Portuguesa, no Porto. Depois, em 1937, na Exposição Histórica da Ocupação, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. E, finalmente, a grande exposição do mundo português de 1940. Portanto, o duplo centenário inventado, diga-se desde já, de 1140 e 1640.
Exatamente. E eu digo aqui grande exposição, enfim, pela sua dimensão e pelo seu impacto realmente ideológico e simbólico como culminar da consolidação do Estado Novo. Veja-se que grande parte do discurso ideológico presente na exposição de 1940 já estava nas exposições anteriores, mas esta ganha um destaque especial com uma renovação de todo o espaço de Belém frente ao Mosteiro dos Jerónimos. A exposição era composta por vários pavilhões que destacavam não só a história de Portugal, mas a construção do Império, e isto, portanto, com o pavilhão dos descobrimentos, outro com o pavilhão da colonização e o grande pavilhão dos portugueses no mundo, que é, grosso modo, este último, o espaço que hoje o CCB, o Centro Cultural de Belém, ocupa quase como um herdeiro desse grande pavilhão dos portugueses no mundo. E também, obviamente, uma primeira versão do Padrão dos Descobrimentos e a nau Portugal como grande símbolo dessa época áurea, como era considerado da história de Portugal. Nau essa que, à saída do Porto, na sua viagem para Lisboa, acabou por tombar para o lado e teve que ser guiada para Lisboa por marinheiros ingleses. Exatamente. Aliás, há um vídeo até feito por Leitão de Barros, se não me falha a memória, e que até está no YouTube. Qualquer pessoa pode escrever Nau Portugal 1940 e vai dar logo precisamente com a nau a sair dos seus estaleiros e vê-se precisamente a nau que na realidade era supostamente um galeão do século XVII. Portanto, é muito interessante ver isso. Mas uma das secções mais relevantes da exposição do mundo português de 1940, para este nosso episódio de hoje, é a secção colonial no Jardim das Colónias, ao lado dos Jerónimos, que é hoje, aliás, o Jardim Botânico Tropical. Foram aí construídas cópias das ruas típicas das colónias, como Macau e Goa, por exemplo, com as suas casas típicas, e um dos grandes atrativos aí era a exposição dos indígenas, termo utilizado à época. E, portanto, isto é uma noção, e bem, perfeitamente abjeta para nós hoje, mas tratava-se de um autêntico jardim zoológico dos naturais das colónias. Sim, infelizmente sim. Aliás, era uma prática comum na Europa. Isso já tinha acontecido, por exemplo, em Paris e já tinha, mesmo em Portugal, acontecido antes na Exposição Colonial do Porto, em 1934. Bom, basicamente, eles traziam para a metrópole os indígenas, conforme o termo da época, construindo as suas habitações típicas e lá estavam para serem apreciados quais animais num verdadeiro jardim zoológico, como dizes. E estamos a falar de habitantes de todas as colónias, desde a Guiné, a Angola, Moçambique, até Goa, Macau e até Timor. Portanto, tudo aí para ser mostrado com grande gáudio dessa missão portuguesa. Portanto, tudo isto porque, até como disseste antes, continua a existir uma ideia de existência do selvagem das colónias que tem de ser civilizado e educado pelo grande colonizador português. Exatamente, aproveita-se essa ideia do selvagem, do bom selvagem, juntamente com a de que Portugal tem esta missão, enquanto país colonizador, que é o de civilizar estas populações e que toda esta empreitada imperial portuguesa traz grandes vantagens ao mundo. E isso aparece não só nesta exposição, como também nas participações portuguesas nas exposições internacionais, em que se mostra também esta missão civilizadora e essa é a imagem que se quer passar lá para fora. Mas voltando à exposição em si, é precisamente aqui que vai surgir, à frente dos Jerónimos, a Praça do Império. É assim, é neste momento em que a praça ganha mais ou menos a configuração que tem hoje. Se bem que hoje só existe duas coisas do tempo da exposição. A primeira é a Fonte Luminosa, no seu centro, decorada com as armas das grandes famílias nobres que se destacaram, enfim, na construção do Império. E o segundo elemento é simplesmente os cavalos marinhos que lá estão decorativos. Então, e os famosos arbustos brazonados que têm gerado tanta conversa e tanta controvérsia, não são desse período? Não, esses são já da década de 1960 e já são num contexto diferente. É que em 1960 há precisamente as comemorações dos 500 anos da morte do infante Dom Henrique e uma das principais obras do regime é precisamente o Padrão dos Descobrimentos. Este tinha sido feito com material efêmero em 1940 para a exposição do mundo português, mas acabou por ser abandonado e depois até removido. Mas para comemorar o grande gênio do infante, como se então entendia, passa a ser definitivo nesse ano de 1960. E o Padrão é um monumento à memória dos descobrimentos em meados do século XX. Aquilo que se queria mostrar, basicamente. O monumento mostra uma proa, uma caravela, estilizado, representando 32 personagens ligadas à época áurea da história de Portugal, desde escritores como Camões e João de Barros, até Pedro Nunes, até Bartolomeu Dias e a rainha Filipa de Lencastre, que é a única mulher que lá está presente e, obviamente, pelo único motivo por ter sido a mãe da inclita geração. Portanto, não tinha quaisquer outras qualidades que merecessem, entre aspas, não é? Que lá estivesse representado. E no topo disto tudo, o infante Dom Henrique. Naquela imagem clássica e muito disputada do homem do chapeirão retirada dos painéis de São Vicente. E que é muito polémica, porque na realidade aquela imagem muito provavelmente não é do infante Dom Henrique, mas sim do rei Dom Duarte. É um longo debate, se calhar até lá voltaremos num outro episódio, mas que historiadores de artes, como por exemplo Dagoberto Markel, já mostraram que há muitas mais dúvidas do que certezas sobre essa identificação do homem do chapeirão como o infante Dom Henrique.
E, portanto, a própria figura do Infante Henrique acaba por ser polémica. É conhecido mesmo internacionalmente como um navegador, mas não navegou assim tanto, não saiu assim tantas vezes do reino. Sim, sim, claro. A memória do Infante Dom Henrique, aliás, é daquelas mais construídas ao longo dos séculos. Ainda hoje se difunde erradamente, por exemplo, um dos maiores mitos da história portuguesa, que é a existência da Escola de Sagres, que na realidade nunca existiu e não passa de uma invenção do século XVII. Outro episódio que teremos que fazer. Exatamente, sobre até estes grandes mitos da história. A escola que não era escola e que não era em Sagres. Exatamente. E o próprio interesse do Infante no descobrimento da costa ocidental da África era sobretudo económico, porque estamos a falar de um senhor feudal que gera as suas propriedades e os seus bens. Não sabemos se teria tanta cultura científica como às vezes se diz, visto que muito do que ainda hoje se diz e se repete no público em geral são ideias inventadas no século XIX. Por exemplo, veja-se a obra de Oliveira Martins sobre os filhos de Dom João I, em que ele atribuiu lá leituras ao Infante Dom Henrique que nem sequer estavam publicadas no tempo do próprio Infante Dom Henrique. E mesmo os próprios escritos, as próprias cartas que restam do Infante Dom Henrique não são tão complexas nem tão interessantes de se ler como cartas dos irmãos do próprio Dom Duarte, do Dom Pedro ou mesmo do Dom João. Exatamente. E por isso é preciso ter muita atenção na construção destas memórias e destas figuras tão icónicas na nossa história. Mas passando então novamente ao padrão, temos os tais arbustos brazonados, também da mesma época. O que é que se passa ali na praça? Bom, a praça acabou por ser restaurada entre 1960 e 1963, com os tais arbustos de todos os distritos de Portugal continental e com as armas de todas as províncias ultramarinas, como então se passou a designar, obviamente, as colónias, a partir dos anos 50, naquele estratagema para mostrar que não tínhamos colónias, mas tínhamos províncias ultramarinas, porque Portugal era, mais uma vez, o termo da época, o uno e indivisível domínio a Timor. E isto tudo num tempo em que já se impunha, obviamente, a descolonização e onde havia uma forte pressão já da comunidade internacional. E isto leva-nos, portanto, à discussão atual sobre a remoção destes arbustos, que não pode saltar, obviamente, a intenção original, que é de passar a ideia da manutenção das colónias e desta missão civilizadora, entre aspas, do Império Português. E aqueles arranjos florais, obviamente, têm uma conotação ideológica herdada diretamente do Estado Novo. E o que acaba por ser bem diferente da manutenção, por exemplo, do próprio padrão dos descobrimentos. Claro, o padrão é um monumento de propaganda, isso não haja dúvidas, mas que também deve ser lido, lá está, dentro desta ideologia da sua época. Aliás, nenhum monumento comemorativo é inocente, porque a memória, que é sempre construída, como já temos vindo a dizer, também não é inocente. Agora, o que depende é o que escolhemos fazer com isso, se perpetuar a sua intenção original ou se a queremos enquadrar e explicar, obviamente, às novas gerações. E no caso do padrão, sabemos que tem aproveitado o espaço para novas exposições sobre escravatura, racismo, portanto, se tem servido uma função pedagógica sobre esta memória construída, sobre o que foi o Império Português. E eu, antes deste episódio, até tive a oportunidade de ver o site e eles, de facto, têm informação atualizada sobre os motivos laudatórios que estiveram por trás da construção do monumento. Claro, e isso obviamente é louvável. Por isso é que é radicalmente diferente falarmos de um monumento como o Padrão, que é um monumento comemorativo, de propaganda, criado com uma finalidade ideológica, do que, por exemplo, a Torre de Belém, que é um dispositivo militar do século XVI, ou até o próprio Mosteiro dos Jerónimos, que é iniciado nos finais do século XV por devoção do rei Dom Manuel e que não tem, portanto, também este aparato. E por ocasião ainda dessas comemorações henriquinas de 1960, já se apresentava aquela ideia do lusotropicalismo, da brandura do colonialismo português, do Império Português como excepcional pela miscigenação e de uma integração das populações nativas? Sim, claro. Isso tudo na senda da teoria do brasileiro Gilberto Freire. Ele é, aliás, convidado pelo governo português a visitar as colónias em 1951-52 para mostrar ao mundo, lá está, esta suposta integração. E é o próprio Gilberto Freire que desenvolve esta ideia do lusotropicalismo, sobre a presença portuguesa nos trópicos, então como se costumava dizer, e é ele próprio que diz sobre o Infante Dom Henrique, e aqui vou também citar, porque é preciso também perceber isto, e ele diz que o Infante Dom Henrique era pioneiro de uma política social de integração de não-europeus no sistema luso-cristão de convivência. O que é uma imagem um pouco desfasada, tendo em conta que sabemos que foi Dom Henrique a supervisionar pessoalmente a chegada dos primeiros escravos em Lagos em 1444. Ou seja, essa integração parece-me ficou um pouco pela teoria. Sim, claramente. E esta acaba por ser uma excelente teoria para o Estado Novo para defender a existência do Império e das respectivas colónias. É uma excelente teoria para mostrar que Portugal integrava as suas populações nativas, supostamente, e que a presença portuguesa nos trópicos era justificada num momento de guerra em que Portugal teimava em ficar orgulhosamente sós, para usar a expressão de Salazar. Claro que isto escondia formas de servidão, de trabalho forçado e de profunda discriminação social, como sabemos que continuaram a existir nas colónias. E então, depois desta intensa década de 1960, as comemorações continuaram? Não bem, quer dizer,
há sempre algumas comemorações pontuais, mas não com esta grande dimensão. Aliás, esta própria política ideológica começa a ser contestada fortemente por causa da própria guerra colonial, e o 25 de Abril traz, obviamente, como nós sabemos, uma descolonização forçada, o regresso abrupto dos portugueses das colónias, os retornados, e o fim de uma guerra que foi, obviamente, como sabemos, varrida para debaixo do tapete. Em bom rigor, a única grande comemoração pública deste género, se bem que, lá está, com uma outra linguagem, é a Expo 98, que aproveita a ideia dos oceanos. Mas, antes disso ainda, em 1986, foi criada a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, que funcionou até 2002, aliás, mas que tinha, obviamente, como missão preparar as comemorações que o final do século XX trazia, como desde a viagem de Vasco da Gama, a Pedro Alves Cabral, entre tantas outras. E o discurso, então, produzido deu origem a estudos, exposições, catálogos deste período, enfim, que, obviamente, tentando escapar à tal ideia da grandeza de Portugal e de uma propaganda tão fortemente ideológica sobre o papel de Portugal no mundo, com um discurso mais ponderado e, obviamente, muito mais atualizado. Portanto, disto tudo, como é que hoje podemos olhar e pensar esta memória do Império? Antes de mais, temos de ver sempre do que estamos a falar. Se são monumentos ou estátuas, estas nunca são isentas, como já dissemos. Têm um propósito e é preciso pensar porque é que foram ali construídas ou colocadas e qual o seu objetivo central. Neste caso, grande parte dos monumentos comemorativos estão imbuídos desta ideologia do século XX, da preservação e da grandeza das colónias, e são, declaradamente, instrumentos de propaganda. E isso nunca pode ser esquecido. E é também esta intenção que os distingue de outras quaisquer estruturas construídas no mesmo período, sobretudo se estivermos a falar de pontes ou de hospitais ou outros edifícios funcionais que não têm esta carga ideológica e por isso, muitas vezes quando se compara de forma sarcástica a remoção de estátuas ou de edifícios com outros construídos no mesmo período, enfim, estamos a comparar coisas que nem sequer têm o mesmo peso na balança. Mas é preciso realmente pensar sobre qual a sua função inicial, qual o seu objetivo e qual o seu contexto. Porque estas memórias e estes monumentos comemorativos nunca são isentos. Muito bem, e para terminarmos, sugestões de leitura? Duas sugestões de leitura, dois livros que não são muito recentes, mas que, enfim, para isso temos também bibliotecas públicas, no caso de não se conseguir comprar. Estamos a falar primeiro de uma obra coletiva, de Luís Reis Turgal, José Maria Amado Mendes e Fernando Catroga, História da História em Portugal, séculos XIX e XX, da Temas e Debates, de 1998, sobretudo o volume 2, que é sobre da historiografia à memória histórica, onde está um capítulo precisamente sobre as ritualizações da história e a própria utilização desta memória. E a segunda sugestão, uma obra bastante grande, de Maria Isabel João, Memória e Império, Comemorações em Portugal, 1880-1960, publicada pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2002. E pronto, por hoje é tudo. Voltamos daqui a 2 semanas. Entretanto, não se esqueça de nos seguir nas plataformas disponíveis. Agora também estamos no Twitter, em Falando Isto Pod, claro, no Facebook e também nas já costumeiras Spotify, Apple e Google Podcast, YouTube, entre outras. Claro, cliquem no gosto, partilhem para ajudar o podcast a crescer, é sempre uma ajuda que nos dão, e podem sempre contactar-nos por e-mail, recordo, falandodehistoriapodcast@gmail.com. Até um próximo episódio. Até à próxima.